Damos início a mais um episódio do 981cast. Esse projeto é realizado pela 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Aqui você encontrará muitos conteúdos práticos e relevantes para a sua prática no dia a dia e para contribuir com o seu negócio. Falaremos sobre os temas de marketing, saúde, experiência do paciente e gestão de clínicas e consultórios. Você nos encontra no YouTube, @981, no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, e os nossos episódios eles saem quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma pessoa que, além de ser nossa cliente, de ser já nossa parceira há muitos anos, já virou uma grande amiga, Annelise Londeiro, ou melhor, Annelise Londero, que é o correto, mas que eu falo sempre errado. Seja muito bem-vinda ao 981cast, Anne. Muito obrigada. Eu queria agradecer, o convite e criar uma experiência nova. Então, vai ser muito legal. E obrigada, por essa oportunidade. E a gente está muito feliz. 981 está me proporcionando. E a gente está muito feliz mesmo, de verdade. E ficamos felizes por tu ter aceitado o nosso convite. A gente sabe o quanto a tua agenda é corrida, E é difícil a gente conseguir conciliar, mas deu certo, estamos aqui hoje. E eu quero, então, pra gente começar aí esse nosso episódio, começar a falar, porque eu sei que vai ter muita coisa pra gente conversar. Eu quero que tu comece contando um pouquinho de quem é, se apresenta aí pro nosso público, os nossos espectadores, os nossos ouvintes, Quem é a Annelise? Então, Ingrid, eu acho que eu sou várias, Então, eu sou médica, endocrinologista, eu fiz medicina pela UFSM e depois eu fui para Porto Alegre fazer as minhas especializações. Eu fiz medicina interna e a endocrinologia pela PUC e acabei vindo aqui para Santa Cruz porque o meu marido, então o Fábio, ele recebeu um convite para também trabalhar aqui em Santa Cruz e eu vim junto com ele. E aqui estamos, formamos nossa família aqui, então sou mãe da Bianca também. E a gente acabou se instalando e eu venho, acho que já há quase 15 anos trabalhando aqui na área da endocrinologia. Então quer dizer que temos hoje uma médica endocrinologista aqui conosco e com certeza vai trazer muitas coisas, muitas questões, muitos assuntos, Assuntos esses que a gente a gente acaba falando muito no dia a dia, a gente troca muito e a gente justamente quis te trazer hoje aqui para que a gente consiga passar tudo isso que tu sabe, passar tudo isso que tu pensa, essa forma, esse teu jeito de ver a vida, para as pessoas que estão nos acompanhando. Porque tu sempre foi uma pessoa que eu admirei muito, sempre foi uma pessoa que eu tive uma conexão logo na primeira vez que a gente se viu. E esse teu jeito, ele cativa muito as pessoas. E eu tenho certeza que é por isso que tu tem os resultados que tu tem hoje no teu negócio, Obrigada. E eu queria saber, então, assim, pra gente começar, como que a medicina entrou na tua vida? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi esse caminho? Por que tu escolheu a medicina? Pois é, então, eu nunca tive nenhum parente próximo que fosse médico, então eu não tinha muito essa visão de como é que era trabalhar na área médica. Mas a gente, quando chega naquela fase ali de adolescência e jovem, ter que se encontrar em alguma área, eu vi que eu gostava sempre muito dessa parte de conversar, de cuidados, e essa interação, com as pessoas. E no fim, eu fiquei muito interessada nessa parte da saúde e eu tinha opções que eu colocava dentro, das possibilidades e entre elas na área da nutrição, na área da medicina. E quando eu fui fazer vestibular, então, eu optei pela medicina e passei. Então, passou de primeira? Passei. Naquela época a gente tinha... quem conhece, assim, dos antigos lá, o PEIAS, que eram provas a cada final de ano. Também. Então, eu tinha notas boas, O colégio que eu estudei sempre foi muito bom. Eu sou de Cachoeira do Sul, Sim, nós somos, Cachoeira do Sul. Então, acabava tendo notas boas e eu entrei direto. Então, foi, uma realização. Eu imagino pra família, também. E pessoal, assim, de eu ter conseguido algo que dentro da minha família não tinha também ninguém na área da saúde. Então, foi um desafio e foi
muito feliz, assim. E aí começou, entrou na medicina, né? E aí agora, como é que foi esse período ali? Primeiro, né? Sai da cidade, Sim. vai pra outra cidade, convive Exatamente. com pessoas novas, tem um mundo novo ali pela frente, porque tu era super jovem, né? Sim. Tu recente tinha saído do colégio. E também ninguém lá na minha família havia saído de Cachoeira para estudar. Então eu fui, digamos assim, aquela que se aventurou. A pioneira. A pioneira. Depois todos os meus primos foram também, mas eu fui meio a pioneira nessa aventura de sair de casa então para estudar. E eu fui para Santa Maria, que eu acho que é uma cidade que é bem acolhedora com os estudantes, né? E numa universidade federal, então que a gente tinha muitas oportunidades também de muito aprendizado, né? Muita densidade de conteúdos, muitas experiências, né? Com um hospital regional lá que tem uma área de abrangência bem grande, né? Santa Maria com a região. O hospital universitário lá, ele tem uma abrangência bem grande, então, de uma região bem ampla. Então, ele drena de toda aquela fronteira, né? Pacientes de toda aquela fronteira. E isso agrega muita experiência, né? Na nossa qualificação para aprendizado médico mesmo. Então, eu gostei muito de ter feito a faculdade na Universidade Federal de Santa Maria mesmo, porque é uma universidade muito qualificada, assim. Com certeza, a gente percebe muito isso pelos profissionais, né? Como a gente atua com vários profissionais, a gente percebe muito essa questão dessa formação, do quanto ela é diferenciada, né? E a gente sabe que, às vezes, o profissional já entra pensando numa especialidade, às vezes não, acontece na metade, às vezes só acontece no final. Como é que foi pra ti a escolha do porquê endocrinologia ou não? Ainda não sabia, primeiro foi pra medicina interna, como foi isso? Pois é. Sabe que eu também não tinha ideia, assim, do que eu faria dentro da medicina, né? Mas quando a gente vai passando pelas disciplinas durante o curso, a gente começa a ver que a gente tem habilidades, né? Para algumas coisas e para outras não. Então, eu comecei a ver que habilidades cirúrgicas definitivamente eu não tinha. E aí eu gostava muito dessa parte de conversar com o paciente, de fazer essa anamnese, de ter uma interação maior, né? Que muitas vezes essa parte cirúrgica não nos proporciona, né? Então, o Fábio, meu marido, é anestesista, ele tem pouquíssimo contato com o paciente, né? Exato. Ele acaba vendo o paciente a hora que ele chega no bloco e depois ele não vê mais. Então, para mim, aquilo ali era muito pouco. Não era suficiente. Não era o suficiente. Eu gostava, né, de ter esse contato maior, de ter sempre essa proximidade maior com o paciente. E a gente teve, daí, lá pelo 6º semestre, 7º semestre, a disciplina de endocrinologia. E ali foi onde brilharam os olhinhos, assim, em relação a essa parte hormonal. Já de primeira, assim, entrou na primeira... Dali em diante, eu já sabia que eu queria fazer endócrino. Que o professor que nos deu a endocrinologia, a disciplina de endócrino, foi o Luiz Alberto Pereira. E ele é fantástico, é um mestre, né? É um mestre. Então, quando tu vê que a pessoa que o professor, ele brilha os olhos na hora de explicar e do atendimento ao paciente lá no ambulatório, aí tu vê que aquilo ali ele ama, ele é por paixão. E era aquilo ali que eu queria ter, né? E aquilo ali já conectou contigo, né? É. Porque era a tua essência era essa, e aí achou esse professor. Então não tinha como não dar um match, né? É basicamente uma área clínica, né? A gente não tem nada de procedimentos, então é uma área clínica. Então, fechou. Todas. Eu me achei definitivamente, né? Na tua área. E tem muito essa parte do estudo de fisiologia que eu amo muito. Então, no fim, acabou que me achei. Olha só. Tá, então hoje como que tu atua, assim? Hoje tu tem um consultório próprio, tu atua em outro consultório, como é que é? Conta pro pessoal que tá nos assistindo. Sim, hoje eu tenho, então, o meu consultório, né, que eu atendi logo que eu vim para Santa Cruz, eu atendi
em uma clínica. Com outros profissionais, no caso. Tá. Foi um período de muito aprendizado, porque eu acho que quando a gente sai da residência, né, que eu fiz 2 anos de medicina interna, 2 anos depois de endocrinologia, a gente sabe atender os pacientes, atender pessoas, mas a gente não tem praticamente nada sobre gestão, sobre administração de um consultório, sobre essa vivência diária, né, do que é o dia a dia, convênios, atendimentos particulares, como que isso tudo funciona na vida real, a gente não tem, porque durante o atendimento da residência da formação, a gente faz basicamente atendimento SUS, né? Sim, e os professores também não levantam essas hipóteses quase nunca. Exatamente, não é algo que, pelo menos quando eu estava, né, fazendo a minha formação, que fosse realmente uma disciplina a ser abordada, né? Hoje eu não sei, deveria Hoje, ser. pelo que a gente percebe, que a gente conversa com alunos e tal, em algumas universidades tem uma disciplina, mas acaba sendo tão abrangente que nem consegue entrar em determinadas questões, sabe? Fundamental, né? Tipo... acaba sendo irrelevante, sabe, na formação. Uma formação de 6 anos ali, tu ter uma disciplina que vai falar ainda sobre outros temas. Então, é um semestre, né? É muito pouco. E a gente tem que ter, né? Hoje em dia, todos temos. Porque é a tua área de atuação, profissão, tu tem que saber administrar, é importante, né, essa parte. A administrativa também. Então, eu atendi por alguns anos numa clínica, onde eu aprendi muito sobre isso, né? E acabei, em algum momento, ali resolvendo, né, abrir um espaço meu, assim. Quantos anos tu ficaste nessa clínica, tu lembra? Foram, acho que uns mais de 10 anos. Tá. Foram uns 11 anos, acredito. E daí eu resolvi... Foi algo que foi crescendo, né? É um aprendizado que tu vai tendo à medida que o tempo passa e que tu vai tendo depois maneiras que tu quer fazer aquilo ali de diferenciado, então do teu jeito. E aí foi um momento em que eu resolvi, então, que foi mais ou menos ali pelo meio da pandemia, em que a gente tinha uma situação muito diferente, né, de vivência, e que a sala de espera das clínicas, elas tinham que atender todas a demanda, né, de todos os vários profissionais médicos que estavam atendendo. E eu via que muitas vezes as pessoas ficavam com receio, com medo, porque tinha mais gente no mesmo local. Então aquilo foi digamos assim, o estopim para não, é agora, né? Então, é isso que precisava para tu mudar, isso aí, virar a chave. Isso aí, para virar a chave eu preciso fazer algo que tenha a minha cara, do meu jeito, com o meu perfil, né? E aí ali foi um momento em que eu vi essa necessidade, tipo, tem que ser agora. Tá, e aí como é que foi o teu começo, assim, Anne? Tu começou virei a chave, né? Agora eu sei que eu tenho que ter o meu negócio, o meu espaço, do meu jeito. Quais foram os teus primeiros passos? O que tu decidiu fazer primeiro? Vou alocar sala, vou trabalhar o meu marketing. O que foi assim? Como que tu foi vendo e seguindo essa ordem? Eu acho que primeiro, Ingrid, eu fui estudar sobre mim mesma, né? Tipo, fazer aquela paradinha pra gente ter para ter uma noção de autoconhecimento mesmo, assim, onde eu quero me encaixar, em qual mercado, como que eu quero atender esse público. Então, foi no momento em que eu parei e eu fui fazer, digamos assim, a minha marca, né? Então, eu tive que olhar para dentro, parar um pouco, porque a gente só trabalha, né? Só. E atender. Isso aí, atender. Então, nesse momento, eu já tinha vivido 10 anos, 11 anos de consultório. Então, eu já tinha um perfil de paciente, né? Eu já atendia um perfil bem diferenciado, assim, são mulheres, são gestantes, muitas vezes mulheres que têm uma demanda que não está sendo atendida por outras áreas, né? E então eu comecei a ver que eu gostava muito de fazer aquilo ali. E aí eu fui buscar
esse atendimento mesmo, assim, né? Aí tu começou pela tua marca, então. Isso aí. Tá, mas alguém te ajudou, tu viu isso, tu estudou, né? Porque tu disse, eu comecei estudando, mas estudando sobre o meu autoconhecimento. Isso mesmo. Que foi dentro de um processo de criação de uma marca. Isso aí. Daí eu fui buscar uma empresa especializada que fez isso pra mim, né? Que fez eu olhar pra dentro de mim e ter essa... fazer essa autoanálise, né? Esse olhar pra dentro, essa reflexão de tudo que quer, da onde quer chegar, né? Onde que eu quero estar e como eu quero atender esse paciente, principalmente, né? E então eu fiz minha marca, eu já deveria ter me mudado então direto para uma sala mais definitiva, que é uma sala que a gente tem e que no fim não estava pronta naquele momento, então acabei indo para um outro local. Naquele momento tu já tinha comprado a tua sala, que até hoje eu achei que eu já estaria me mudando para lá, né? E no fim eu comecei a fazer tudo isso e aquilo começou a brotar ideias dentro de mim. Não, eu preciso ir para um local meu. Não dá mais. Não dá mais. Então, foi aí que eu loquei uma sala provisória, que estamos lá por enquanto. Então, sonhando agora com nossa sala definitiva, assim, né? Do jeitinho daí meu Deus, daí sim, com todos aquilo que eu sonho, assim, para oferecer para o meu paciente, de experiência para o meu paciente. E aí, nesse momento em que eu me mudei para essa sala, eu comecei a ter outras visões também de tipo, como que eu ia falar, como que eu ia chegar até o meu paciente. A gente estava no meio da pandemia, tava todo mundo muito encerrado em casa, né? Então, daí que a rede social entrou na minha vida, né? Até então, eu não tinha uma rede social. E o que tu achava das redes sociais até esse momento, assim? Até esse momento, eu só tinha uma rede particular, assim, um Insta particular, e aquilo ali não era algo que eu nutria de uma forma que eu fosse... colocar informação, era muito esporádico a minha participação na rede social. Família, isso aí. De vez em quando. De vez em quando eu postava uma foto lá de algum evento importante na minha vida pessoal. Tá, mas daí nesse momento já tinham outros profissionais que já faziam suas redes sociais, né? O marketing na área da saúde ele já existia e já existia de uma forma bem intensa ali naquele momento. E qual era a tua percepção sobre esses profissionais que faziam o seu marketing, né? Tu tinha algum tipo de preconceito ou não? Como é que tu enxergava isso? Pois é, isso é uma das coisas que eu acho que eu sempre busco, assim, sabe? Eu sempre tento olhar aquilo que está sendo feito e tu ter uma noção, assim, aquilo ali é legal, vai agregar, né? Então, eu olhava com aquele olhar de aprendizado. Né? Então, muitas vezes eu seguia colegas de diversas áreas, já de outras especialidades, muitas vezes o que está sendo feito com o objetivo de aprender, de aquela coisa de meio espectadora mesmo, né? Pra daí, então, eu ter aquele impulso de preciso fazer um pra mim também, né? Aquele insight, tipo, olha, é uma necessidade, porque eu precisava mostrar onde eu estava agora, né, num outro local, quais eram as minhas, o que eu queria oferecer para esse paciente, né, então o meu posicionamento em relação à minha especialidade também, porque eu acho que hoje a gente tem uma gama de posicionamentos muitas vezes diferentes dentro de uma mesma especialidade, né? É uma gama de possibilidades, na verdade, né, que existem. Exatamente. Então eu queria mostrar para as pessoas que estavam procurando aquele tipo de serviço que eu estava ali para, de repente, estar fazendo aquilo que eles estavam procurando, né? Ou seja, surgiu a necessidade, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, tu estava em um momento diferente da tua vida, né? Então... saindo daquela zona de conforto, né? Que a gente pode dizer, porque na verdade estava ali, estava vindo, daqui a pouco vinha um encaminhamento, vinha outro, e aí tu estava sendo vista, né? Porque tu estava ali naquele meio. Exatamente. E aí agora vira chave, beleza, estamos numa pandemia, né? Onde as pessoas já têm essa dificuldade. Exatamente. O que eu vou fazer? Aonde as pessoas estão? No celular, na né? rede social. Então não tem como fugir disso.
Exato. Que bom que tu se abriu pra isso e já percebeu direto. Não teve nenhum meio de campo ali que fizesse daqui a pouco tu pensar, não, mas será que é isso? Não, foi direto. Eu acho que assim, ó, Ingrid, a gente tem, tá? Hoje, eu sou de uma geração que este ano eu estou fazendo 20 anos de formada. Então, a minha geração não é a geração da rede social. Não, com certeza. Então, a gente teve que abrir mão de muitos preconceitos para poder estar ali. Porque não é algo que nasceu com a gente. Essa geração nova, ela já tá na rede. Eles já veem a rede como algo que faz parte da vida. Não era algo que acontecia com a minha geração. Então, eu tive que, sim, romper os preconceitos internos, as barreiras internas, né? Para eu poder querer estar ali expondo, né? O meu trabalho, o meu jeito, tu bem sabe, assim, o meu jeito de falar, tu te expor ao julgamento. Né? Alheio, né? E eu acho que isso faz parte. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente para poder realmente mostrar a que tu veio, né? Porque pra quê? Qual o teu objetivo? Quais são as tuas ideias? Eu acho que a gente precisa abrir mão dessa barreira, ultrapassar. Exato, e é mostrar a tua essência, né, Anne? É, isso aí. E pra mim, eu sei que tu é uma pessoa que gosta muito disso. Tu tem que ser tu. Se tu não parecer tu nas redes sociais, nos canais digitais, não vai ser possível fazer dessa forma, né? Sim. E a gente vê hoje nos canais digitais inúmeras formas de fazer o seu marketing, né? Só que tem alguns exemplos aí, eu acho que a gente não pode generalizar, obviamente, mas a maior parte são pessoas que acabam criando uma ideia de uma imagem que não são elas, né? Sim. Se tu, às vezes, vê nas redes sociais e daí daqui a pouco tu vai consultar com aquela pessoa, tu vai ter algum tipo de contato pessoalmente com aquela pessoa, tu percebe, mas ela é diferente, não é a mesma coisa, né? Com certeza. Então, o quanto a gente tem que estar próximo disso, claro que sempre vai ser desafiador, né? Ainda mais que a gente, né, tu falaste, eu sou de uma outra geração. Exatamente. Mas a gente tem que tentar ao máximo aproximar essa percepção dessa imagem externa, alheia, que a gente está gerando ali nas redes sociais, do que realmente a gente é, da nossa essência, né? Sim. E eu quero que tu me conte mais um pouquinho como foi esse processo para ti, então, porque a gente te apoiou em alguns momentos, né, a 981 como empresa. Sim. Mas como foi? Como hoje tu leva isso no teu dia a dia? Como que é? Pois é. Então, naquele início, quando eu comecei mesmo a desenvolver um pouquinho a minha rede social de profissional, né? Foi algo bem, né, bem básico. Bem caseiro, podemos dizer. dizer. É muito caseiro, né? Muito. Tipo, eu fui... De uma maneira mais sutil. Exatamente. Eu fui lá, estudei como é que se fazia posts no Canva. Eu sou meio... Super dedicada, inclusive. Isso é um ponto que a gente precisa ressaltar. Pois é, mas sempre era com essa intenção de realmente passar conteúdo pro meu, né, para quem estava ali querendo informação. Esse era o maior objetivo. E então, para quem tinha aquelas dúvidas, tá esclarecendo em algum lugar que realmente, né, afinal, tem uma formação, então para não também pegar essas informações da rede em locais daqui a pouco que não tenham tanta credibilidade ou não são certas as informações. E aí eu comecei então de uma forma bem caseira, meio despretensiosa assim de fazer. E com o passar do tempo, a gente começa a perceber que isso dá resultado. E que as pessoas começam a ver na rede e te procurar porque tu falou aquilo ali que ela queria ouvir. Porque tu abordou aquele tema que ela estava precisando de informação. E aí eu comecei a me dar conta de que realmente precisava profissionalizar um pouco mais, né? Bem mais, no caso, a minha rede social, né? Porque ela era, tipo, mega caseira mesmo, assim, né? Algo amador. E era tu mesmo que fazia? Sim, sempre eu mesmo fazia minhas postagens, eu fiz os textos, fazia as legendas, fazia os cards, né? Assim, do meu jeito ali. E no fim, com o passar do tempo, então, eu acabei
pedindo ajuda, né, Para os universitários. Para os universitários, para quem entende do assunto, né. E desde aquele momento, eu acho que já faz agora, quantos anos que a gente trabalha junto? 2 ou 3? Acho que até 3. Tô fechando 3, né? Acho que sim. 3 agora em janeiro. Muitas coisas mudaram, né, nessa minha realidade de quem atendia numa clínica e depois com outros médicos eu fui, então, atender de forma numa sala, eu e levando junto, então, comigo uma secretária que é, para mim, um complemento, né, do meu atendimento, assim, né, ela dá continuidade a tudo isso, aquilo que eu acredito. Então, a gente acabou modificando muitas coisas, né, nesse período. Então, eu acabei aderindo a uma rede social bem mais profissional, que realmente atingisse, né, um público que de forma que era mais... o mais assertivo, né? De forma mais profissional. De uma forma e mais não profissional. que tu deixou de ser a pessoa que tu era. Não, muito pelo contrário. Só agregou ainda mais, porque a gente precisa ter o conteúdo técnico ali, né? Aquela questão que a gente sempre fala. Tem que misturar, porque nós somos uma pessoa só. Sabe, Ingrid, outra coisa que também acho que é uma das coisas que faz vencer essa barreira um pouco do preconceito é que hoje também a rede, ela é o cartão de visitas do médico, sabe? É a tua vitrine, né? É a Como vitrine. se fosse uma vitrine de uma loja. Exatamente. Então, sempre. Isso em qualquer área, não importa se tu vai escolher um maquiador, se tu vai escolher alguém que vai fazer o teu cabelo, ou uma nutricionista, ou um médico. É raro a pessoa que ela não vai consultar na rede social para ver como que aquela pessoa trabalha, né? Como que ela é? Como que ela é na vida real dela, o que né? Ela faz? O que ela faz? Ela é casada? Isso aí é muito raro quando tu vai dizer assim, ai, não, eu não consulto a rede social. Isso independente da idade hoje. Eu atendo no meu consultório hoje pessoas que vêm muito mais encaminhadas, eu não digo, mas assim, que elas acabaram chegando pela rede social do que muitas vezes encaminhadas por um colega, né? O colega diz, tu precisa de um endocrinologista. E aí ele vai lá e vai aí escolher. Onde a pessoa vai... Ele vai ver as opções Isso mesmo, disponíveis. ela vai ver as opções que ela tem. E aí ela vai para a rede social, né? Então, eu acho que a rede social hoje não adianta. Ela é o nosso... Não tem como fugir mais, né? Vitrine, Se tu não tá ali, tu não existe. Esse é o fato. Isso aí. Tá, e aí tu perguntou? Na verdade, assim, ó, o que eu ia te perguntar? Tu já foi falando muito essa questão dos resultados, mas eu quero saber de prático, assim, o que tu percebeu de resultados, assim como enquanto tu foi investindo nisso, né? Investindo teu tempo, teu dinheiro com relação a esse olhar mais profissionalizado no teu marketing. Que resultados que tu foi percebendo que foram chegando ao longo desse período? Eu acho que o resultado que eu vi na real, assim, foi que quem me procura hoje, eles vêm querendo consultar comigo por algo por um tema, um assunto, um problema ou um cuidado, porque hoje a gente trabalha muito nessa área da prevenção, do cuidado, né? A endocrinologia faz isso, né? Ela é uma área de não só tratamento de patologias, mas muito mais de prevenção de patologias também, né? E eu vejo que quem vem porque eles querem uma consulta, que eles já escolheram o profissional, sabendo que aquele profissional trabalha nisso, entende? Que tu vai trabalhar, tu vai atender aquele tipo de patologia, de solicitação que a pessoa tenha, né? Então, isso foi uma das coisas que eu mais vi na rede social, quando ela consegue dirigir. Ela faz um filtro para ti. Isso mesmo, ela filtra. Isso aí, ela filtra pro paciente ver quem ele vai buscar. Isso é incrível, pra né? chegar para nós aquilo que a gente procura Isso e é aquilo incrível. que a gente busca, né? E nisso tudo, eu atendi um convênio, né, médico. E o que começou a acontecer? Que a demanda por atendimento começou a ficar muito grande e eu comecei a não dar conta de um atendimento do jeito que eu gostaria, né? Um atendimento
com tempo, de realmente ter esse tempo para conversar com aquela pessoa, para realmente entender quais as necessidades, as demandas que aquela pessoa tinha. E com o passar do decorrer do tempo, eu fiz, não tem mais como atender. Não tem mais como eu atender essa demanda do convênio. Nesse contexto, né? Porque realmente eu não consigo atender com qualidade essa demanda que estava vindo, né? Muito grande. E aí também eu acredito que teve um papel da rede social nisso tudo. Claro, teve um contexto que eu já atendia também há mais de 10 anos na cidade, as pessoas já me conheciam, né? Já me conheciam por portas que vieram, então, abertas pelo convênio, né? Então, é uma história, né? Ninguém diz assim, hoje eu vou fazer assim e daí... Não, tem uma experiência muito grande que vem já de muitos anos, assim. E eu consegui, então, virar essa chavezinha também depois de um tempo atendendo convênio. De ser cooperada. De tentar, então, né, me descredenciar do convênio e realmente aí tu vê que quem te procura é quem quer muito o teu atendimento, né? E aí muda muito a relação que tu consegue ter com o teu paciente. Estabelecer com o teu paciente. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Foi fácil tomar essa decisão de sair do convênio para ir só para o particular? Nunca é fácil, né? A gente tem que ter um preparo, tanto de também outra barreira a ser quebrada, né? Aquela sensação, aquele medo de que estar fora do convênio tu acaba não tendo demanda suficiente. Não tem aquela garantia. Aquela garantia de atendimento. Então, eu acho que são várias barreiras que a gente acaba tendo que quebrar, né? Para poder... de fato, tomar a decisão, tomar né, a Anne? decisão, isso mesmo. Não é fácil, mas tu viu que foi possível. Mas foi um momento em que realmente eu vi, não tem mais como. Eu trabalhava o dia inteiro, porque o que eu não conseguia atender, revisar exames e tudo, eu levava para casa. Então, eu comecei a trabalhar o dia inteiro atendendo, né, a demanda de pacientes no consultório. Durante o dia, eu chegava em casa, atendia a minha filha, né, dava banho, comida, botava na cama e eu ia trabalhar. Então, para ver os exames que tinham vindo pelo WhatsApp ou sim, pessoal as demandas que precisava... Tinha. Exatamente, ou fazer laudos e tudo depois. Então, para poder entregar para minha secretária, para a Thaís, no outro dia, para ela poder dar as respostas. Então, eu trabalhava o dia inteiro. Então, foi aí que deu uma virada de chave que realmente não dava. Não tinha como eu manter esse ritmo. Que incrível. E isso a gente sabe que, na verdade, todo médico deseja muito isso, né? Não deseja ser... eu não vou usar uma palavra que eu iria usar, mas não deseja ser condicionado a esse sistema. Só que a gente sabe que, por vezes, é o caminho que se tem, dentro das possibilidades que se tem, e ok. Mas, por vezes, se a gente consegue olhar um pouquinho mais, às vezes falta uma persistência também, né? Do próprio médico, de olhar para isso como um negócio, que é um negócio, né? E de saber, não, o que eu tenho que fazer, então, para eu captar mais pacientes e não depender desse plano, né? Isso aí. Mas, num primeiro momento, é necessário. E eu acredito que também, no momento que tu entrou para isso, nem se falava, né? Nisso, assim, tu saiu da tua residência ali. Sim, e já entrou direto, nem era como é hoje, né? Não, eu então, fui era convidada, uma realidade né, diferente. por uma demanda técnica da cidade, que tinham poucos profissionais na minha área. Então, eu cheguei aqui e logo eu fui convidada e sou muito grata, né? Exato. A quem me convidou, me abriu essa porta. Porque o que a gente quer quando a gente sai da residência? Tu quer trabalhar, Tu né? quer trabalhar, tu quer atender. Tu quer atender. Então, eu sou muito grata. Então, por isso que eu te digo assim, que foi um histórico, sabe? Sim. Tudo tem uma sementinha que foi Tudo plantada. tem um propósito, né, Anne? Isso aí. Não foi nada sem tu ter uma base, assim. E... outra coisa, assim, Ingrid, que eu acho que a gente tem que... Sempre quando tu vai tomar essa decisão de tu vai sair do convênio, tu vai atender uma demanda de pacientes que é particular, mas não necessariamente é um paciente que só porque ele
Ele não tem plano de saúde ou ele tem muita grana. Não quer dizer isso, sabe? As pessoas vêm muitas vezes porque elas têm plano de saúde e elas querem um atendimento diferenciado também. Então aí eu acho que a gente entra em algo que nos uniu, que é a experiência do paciente, que foi quando eu fui procurar vocês, também buscando uma agência que estivesse, né, falando a mesma língua que eu estava buscando naquela época, que era essa parte da experiência do meu paciente. Eu queria oferecer mais. Eu acho que isso também faz um diferencial. Tu tem que querer oferecer mais pro teu paciente. Não basta só o arroz com feijão. Não basta. Não, hoje em dia não basta mais. Não. Tu tem que buscar o além, né? Não é oferecer algo que não é ético, que não é né, legal. Não, é tu oferecer uma recepção melhor na hora que a pessoa liga pro teu consultório, né? Tu estar disponível, empático. Isso aí, são N fatores, assim, né? Tu estar disponível, tu ter uma agenda que daqui a pouco te proporcione que tu atenda aquele paciente de uma forma mais ágil quando ele tem uma urgência, né? Tu tá alinhadinho ali com a tua secretária, que eu acho que é a tua porta de entrada, né? Tipo, que é essencial, meu né, Deus, Anne? né? A gente fala sempre sobre isso, assim, que a nossa secretária, ela é a nossa fachada ali, né? Ela é o reflexo também do profissional. Exatamente. Né? Então, aquilo que tu vai passar para ela vai ser aquilo que ela vai passar para quem tá te procurando. Então, se tu não for uma pessoa que consegue ter um bom relacionamento com a tua secretária, como que tu vai exigir que ela tenha isso? Como que tu vai pedir para ela ser empática, ter cuidado com o paciente, se tu não é? Isso aí. Tu é, naquela situação ali, tu é líder dessa secretária. Exatamente. E o líder, ele precisa dar o exemplo. Né? Isso aí. E um líder que não dá o exemplo ou que dá um exemplo diferente, ela vai seguir aquilo que lhe foi ensinado. Exatamente. Então, eu acho que ter esse alinhamento é bem importante, né? E eu fui muito feliz, assim, que a Thaís, a gente começou a trabalhar também há muitos anos atrás juntas e foi algo que foi alinhado, assim, entre nós, né? A gente sempre teve uma sintonia. Então, é fácil, né? Flui. É lindo de ver, na verdade, essa relação. Flui. Quando a gente conhece e tal, e eu que conheço, posso testemunhar, né, a favor disso. Porque quando eu comecei a conviver mais com a Thaís também perto, trabalhando junto ali, ajudando, apoiando nesse processo, a gente vê o quanto é uma pessoa proativa, o quanto é uma pessoa que busca, mas tudo isso também tá muito alinhado entre vocês duas, né? Então vocês estão, é equipe mesmo, é uma equipe que tá ali andando de mãos dadas pro melhor pro paciente, e isso é tão raro da gente ver. Eu acho que é aquela divisão de tarefas mesmo, assim, ó, ela tem as tarefas dela e eu dou total autonomia para ela executar as tarefas dela como ela, né? Como ela quer, preconiza e tal. E ao mesmo tempo o que ela me demanda, eu também tenho que dar conta, porque não adianta que nem o paciente manda um WhatsApp perguntando alguma coisa. Se ela não me passar, eu não sei o que tá chegando, né? Então eu preciso dessa via. Ela é a minha comunicação porta. De mão dupla. Isso aí, porque se eu não responder para ela não consegue responder para a pessoa também. Então tem que ter um alinhamento, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte para tudo fluir. Exatamente. Então eu acho que isso foi uma das coisas também que mais me motivaram nessa de ter um espaço meu, de poder fazer isso, porque de diferente, assim, que tu ter essa resposta, tu ter certeza que aquilo que tu tá falando tá chegando à pessoa do jeito que tu quer, né, com a agilidade que precisa, de forma correta. Porque senão as informações começam a se perder e aí a resposta não vem, e aí onde tá, quem que
Onde está o que não foi dado, né? E isso gera um sentimento ruim no paciente, que vai, consequentemente, sinalizar que aquela jornada não foi legal. A jornada ideal que ele esperava, e aí, consequentemente, ele não vai indicar o teu nome. É uma sequência de ações que geram isso, né? Exatamente. E, Anne, eu quero voltar um pouquinho no assunto de redes sociais, de marketing ali que a gente falou. Eu quero comentar 2 coisas contigo. Primeira coisa, teve um processo que eu acompanhei um pouco de perto, que eu queria que tu compartilhasse com as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que foi o processo de gravar vídeos, de estar mais presente através desse formato de conteúdo, né? Nas redes sociais. Sim. Como foi esse processo pra ti? Doloroso. Conta pro pessoal. Doloroso. O Ingrid testemunha de que o processo é doloroso. Por quê? Porque, embora eu goste muito de me comunicar No offline. No offline, exatamente. Eu adoro conversar, adoro interagir, mas toda vez que liga um microfonezinho, uma câmerazinha, algo nesse sentido, eu já começo a ter desconfortos internos. Uma leve ansiedade. Então, não é confortável. Então, isso eu acho que é também outra coisa que eu tive que outra barreirinha para vencer, desconstruir, porque não é a gente não nasce sabendo, não nasce sabendo fazer, e não é confortável sempre. Eu acho que a gente se vê naquele vídeo, é um processo de autoaceitação também, sem dúvidas, porque tu tem que te olhar ali e tu tem que se acostumar com aquela imagem, com a tua voz, isso com tudo, com o jeito como tu te porta. E às vezes a gente se incomoda com aquilo e não gosta, e aí pensa, mas aí eu vou ter que gravar tudo de novo, então como vai ser? E aí é um processo de vai assim, ou seja, é uma autoaceitação. Claro que é. De que a perfeição não existe. São várias coisas, assim, né, que tu tem que ir aceitando, assim. Então, não é confortável. Muitas vezes não é confortável. Pra mim, não é confortável. Embora eu goste, que nem eu tava, né, te dizendo assim, de conversar no offline, o online pra mim é ruim, assim. Tipo, não é algo que eu acho, nossa... Não é prazeroso, que agradável. Ou, né? Vou gravar um vídeo até agora. Hoje, Ingrid me cobra sobre as lives. É uma cobrança boa, né? Então, vamos lá. Estaremos vencendo a barreira também. Isso aí. Mas é algo que eu me dispus a fazer pela causa, entende? Porque eu acho que a informação precisa ser passada. Importantíssimo isso. Então, a causa, tu faz pela causa. Tu não faz porque tu quer te ver na imagem, porque tu quer estar lá aparecendo no Instagram. Tu faz pra ajudar o outro. Tu faz pela causa, porque aquilo que tá acontecendo que nem eu gosto de postar muitas vezes casos que eu atendi no consultório. Aquilo que aconteceu com uma pessoa pode ser a dúvida de outra. Pode ser o caso de outra pessoa que tá vendo aquilo ali e que não... Acaba que serve de alerta, serve de... sinalzinho, olha, presta atenção nisso. De repente tem que corrigir algumas coisas, mudar o rumo, mudar de atitude, ou até mesmo, olha, isso acontece comigo, será que não é um problema? Gera identificação, né? Isso aí. E eu acho que essa é uma das grandes vantagens do vídeo, né? É um formato que a gente não tem mais como fugir. Mas eu sei, é nítido que... O vídeo é tu, né? O vídeo não é... Exato, tu não tem como alguém fazer por ti, não, né? Tu tem que ir lá e gravar e meter a cara mesmo, né? Na palavra mais grosseira mesmo. Mas se tu não faz, ninguém tem como fazer por ti. E tu tem que desenvolver. Nem academia, né? Que nem academia. Que nem alimentação, isso né? Aí. Então, a gente precisa desenvolver isso. Né? A gente precisa desenvolver essa habilidade da comunicação e isso gera resultados e trouxe resultados para ti, assim como traz e vai trazer ainda, né? Sim. Muitos. Então, isso que é muito legal, da gente ver que é um desafio, é desafiador sim, não é fácil, tem várias barreiras para serem
quebradas, né? e tiradas da frente, mas quando a gente começa a ver um resultado, aquilo já dá uma motivação. Só que o que acontece? Às vezes dá alguma coisinha que não é tão boa assim, e aí geralmente as pessoas acabam desistindo, né? Mas isso aqui nem dá resultado, eu não vou fazer mais, não é pra mim. E aí o pessoal se perde ali, né? Não mantém essa disciplina, essa constância. Então o ponto é esse, é estar sempre olhando pra isso. Eu acho que tu sabes bem que eu não sou uma pessoa completamente disciplinada, né? Mas entende a importância disso. Isso mesmo, mas eu tento focar no objetivo e na causa. Isso. Então, quando eu tô, né, eu sou meio cíclica, assim, na rede social, ela reflete muitas vezes a nossa fases vida da tua vida pessoal. Então, eu acho que isso a maturidade nos traz também, que quando tu começa a entender que tem fases que tu consegue te dedicar mais para a vida, né? A vida pede isso. Que tem fases que tu precisa realmente estar te dedicando para uma parte da tua vida mais, outro momento tu consegue te dedicar mais para outra. O equilíbrio eu sempre tento buscar o equilíbrio, mas não é fácil tu equilibrar todos os pratinhos na nossa vida de profissional, mãe, esposa, uma dona de casa, mãe de gestora, pet. mãe de pet, tudo, né? Tudo, né? E ainda a gente tem toda essa parte de cuidado, de autocuidado, então que tu tem que também ter espaço pra ti. O amor próprio. Isso aí de autocuidado mesmo, de tu fazer as coisas por ti. Então eu acho que é um desafio, assim, hoje é muito desafiadora essa gestão de do tempo, né, que a gente tem e das tarefas que a gente tem, porque elas são inúmeras. E elas não acabam nunca. E não acabam nunca. Então, um equilíbrio ali, tentar gerir um pouquinho e aceitar que de vez em quando tu não vai estar podendo dar 100% de ti para uma área. Tu vai ter que dar 80% naquela área para poder aumentar o teu cuidado na outra. Acho que isso a maturidade faz, né? A gente vai... É o autoconhecimento, a maturidade, a confiança, né? E isso que tu falou de equilibrar os pratinhos, eu vejo que tu equilibra também ali na questão das redes sociais, muito com essa questão de produção de conteúdo voltado a... vou falar um conteúdo daqui a pouco sobre osteoporose, algum assunto que tu trata ali no teu dia a dia, mas vou mesclar com a minha vida pessoal, mesclo com uma outra coisa. Então, como é isso pra ti, assim? Tu não tem essa barreira de, não vou mostrar nada da minha vida pessoal? Pra ti, eu vejo que é muito tranquilo isso. Eu acho que porque eu acabei fechando o meu perfil pessoal, então, quando eu vi que eu não tinha como dar conta de 2 mesmo, né? Então, meu perfil pessoal eu fechei na rede social e eu fiquei só com o meu perfil profissional. Só que o meu perfil profissional, eu acho que a gente não é uma coisa, né? Eu não consigo ser só endocrinologista. Só a versão profissional. Isso aí. Até porque eu acho que as pessoas, elas querem te conhecer, sabe? Elas querem saber como que tu é, quais são os teus valores, o que tu faz, como é que eu vou cobrar. E é uma coisa que eu tento... Às vezes eu sou até meio chata, eu acho, sabe? Tipo, de cobrar assim, tipo, vamos fazer um exercício, não importa o que tu faça, mas vamos se mexer, é preciso, o corpo demanda. Isso é autocuidado, tu ter esse tempo pra tu cuidar de ti, porque como a gente tava falando, o exercício é uma coisa que não dá pra terceirizar, tem coisas que a gente consegue, mas exercício não dá, né? Não. Então, eu preciso mostrar pras pessoas, pra quem tá ali olhando, né, na rede, que eu também tenho que separar um tempo para fazer isso, porque é o que eu falo em todas as consultas, em todos os atendimentos, que é necessário, é preciso, a gente tem que priorizar a nossa saúde. Então, o tempo que a gente não priorizar agora, de repente vai ser um tempo que a gente vai correr atrás depois, quando a gente tiver um problema, uma doença gerada pela falta de autocuidado agora. Então, autocuidado daí a gente vai se obrigar a cuidar, né? A gente lê bastante por aí, né? Se tu não arruma tempo pra tua saúde agora, vai depois arranjar tempo na doença tu vai depois, ser obrigado, né? a arranjar. Então, é aquela coisa impactante, mas que é a verdade. É verdade. Então, acho que a gente precisa dar o exemplo, digamos assim, mostrando que fácil não é. Não é. Tu tem que fazer uma gestão enorme de tempo, às vezes, né? Sempre abrir mão de alguma coisa para fazer outra, mas olha... Dizer vários nãos. É isso aí, mas é uma necessidade, né?
É uma necessidade. E dentre essas questões envolvendo redes sociais, envolvendo marketing, envolvendo posicionamento, tem uma pessoa um perfil que foi tu que me trouxe, me mostrou, que é da Mari Kruger, né? E ela se posiciona, é uma influenciadora, bióloga, né? Que eu adoro se posiciona ela. muito relacionada a estudos científicos, ciência. E me fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa tua visão de se posicionar, de falar exatamente aquilo que tu acredita, né? Como que é isso, assim? Conta pra nós. Eu acho que uma vez eu vi um post da Mari, assim, um vídeo, eu acho que foi um post que estava escrito, assim, que a informação tem que estar na rede, porque a desinformação já está. Então, isso me impactou também. Forte também. Porque, realmente, a gente vê que hoje tem muita desinformação na rede. Então, gente que não tem o quê? Formação, né? Então, se a gente que tem formação, que estuda, que está indo no congresso para estudar, para se informar, lendo artigos, fazendo uma medicina baseada em evidência, né, de qualidade, se a gente não se posicionar, quem vai, né? Quem vai? Então, aí as pessoas vão achar informação o quê na rede? Desinformação, né? De quem, às vezes, que não tem uma qualidade de informação para passar, que seja baseada realmente em ciência, né? Então, por isso que eu acho que eu gosto tanto da Mari Kruger, que ela traz de uma forma divertida, leve, engraçada. A gente dá muitas risadas com ela, né? Sim. E de fato são coisas que acontecem e ela tá só mostrando ali a realidade, isso, né? Aí. E de uma forma muito criativa, muito leve. E isso a gente também tem que usar para se inspirar, obviamente. E para que a gente consiga trazer esse conteúdo relevante para as pessoas, né? E de uma forma, que nem tu disse, assim, uma forma muitas vezes que é muito divertido, porque a gente precisa também... ser pesado, né? Às vezes, que saco, vou falar de estudos científicos. Não. Isso mesmo, ela fala isso, né? Que é muito chato falar de estudo científico, né? Então, vamos falar de uma forma... Uma forma leve, divertida, né? É isso aí, é sobre isso. E eu quero entender um pouquinho mais, já que tu entrou no assunto de experiência do paciente, e é o nosso xodó, o nosso amor, né? A experiência do paciente é muito mais que... não é caridade, né? As pessoas têm que entender isso, que é ajudar de forma verdadeira, de verdadeiramente o outro, que é olhar para o outro com cuidado, como um ser humano, com atenção, com empatia. E por que a experiência do paciente é importante para ti? Em que momento que isso veio a calhar, assim? Eu acho que desde sempre. Eu acho que isso é uma coisa que tu desenvolve, mas tu nasce também. Tá em ti. Com essa visão de que tu realmente quer fazer aquilo ali para uma medicina ética de qualidade, buscando auxiliar, a melhorar a qualidade de vida, seja na patologia ou na prevenção de uma doença. Isso a gente aprende na faculdade, a parte técnica, mas o que vem o a mais ali de tu realmente estar preocupado de resolver e acolher com empatia aquele paciente, a queixa dele, né, as dores do paciente, isso eu acho que um pouco vem da pessoa, né? Tu pode gostar ou não, tem várias áreas da medicina que tu vai ver, por exemplo, um radiologista, muitas vezes ele não vai ter um contato com o paciente, entende? Ou vai ter um contato diferente, mínimo, né? Que nem diferente do teu. Então não quer dizer que tu vai ser melhor ou pior, porque tu tem isso contigo, mas para algumas áreas eu acho que é necessário, né? E essa área clínica que é a endocrinologia é uma área que é necessária. Tu ter esse olhar empático, tu receber esta pessoa com um sorriso, com realmente tu olhar nos olhos, tu estar interessado pelo que ela tá falando, faz uma diferença enorme quando tu vai ouvir, ter essa percepção do que a pessoa vem buscar, da vivência daquela pessoa, do que ela, como é que é a vida, a realidade dela, e tu
passar o tratamento, fazer um diagnóstico e passar um tratamento, que ela realmente vai conseguir aderir, né? Que ela realmente vai conseguir fazer. Porque o que tá no artigo é maravilhoso, tu tem que saber a parte técnica. Mas a gente tem que saber aplicar isso à vida real, né? Porque tem diferenças. Muito, né? Muito. E como que tu vê, o porquê que tu acha que a experiência do paciente é importante para as empresas da área da saúde? Tu acha que é necessário? Tu acha que não? Eu acho que toda experiência que hoje a gente procura muito mais do que um atendimento técnico, né? Em todas as áreas. A gente quer cada vez mais se conectar com as pessoas, exatamente. Porque a nossa vida, o nosso dia a dia, a gente não tá se conectando com as pessoas, a gente tá ali, cada um no seu quadrado, vivendo a sua bolha, no seu celular, né? Estão se conectando através do mundo online, existem muitas possibilidades, mas no offline a gente está percebendo que cada um tá no seu mundo mesmo, às vezes estando num ambiente com várias pessoas, tá cada um no seu celular e ninguém procura conversar. Conexão, né? Exatamente. Conexão entre as pessoas. Realmente, isso é uma coisa que tá se perdendo, né? E isso é gerador de tanto falta de, muitas vezes, de empatia, de aquele acolhimento, e todo mundo tá muito carente disso. Isso gera muita ansiedade, gera muitos transtornos, muitas vezes até de cunho psicológico, psiquiátrico, porque as pessoas estão carentes dessa conexão, né? Então, a experiência do paciente, ela vem desde tu ter um atendimento ao telefone bem né, adequado, com um atendimento bem atencioso, tu dá respostas, até o momento em que tu recebe o paciente marcou uma consulta, que então ele vai ser recebido no teu consultório com um sorriso, com um olhar, até o momento em que a gente tem essa conversa, né, que vai buscar um diagnóstico e buscar uma melhor opção de tratamento, até quando ele sai da porta do teu consultório, mesmo, né? Então é todo um ciclo, é toda uma jornada. E se dentro dessa jornada algum ponto não tá legal, tem algum problema, alguma questão negativa que acaba acontecendo ali, o que vai sobressair, né? É a parte negativa. Sim. E aí, como forma de resultado, a gente vai ter uma fidelização desse paciente, ou seja, ele vai indicar o teu nome, ele vai voltar se for necessário, se for preciso, ou ele vai simplesmente ficar por isso, ou vai falar mal, né? Então, assim, as possibilidades são inúmeras. E o famoso boca a boca que se fala dentro da medicina, né? Da área da saúde, a gente tem que entender que o boca a boca é fruto da experiência do paciente, né? A gente não tem como fugir. E o boca a boca, ele continua existindo, ele existiu por muito tempo, ele continua, e ele vai continuar sempre existindo. Ele não vai deixar de existir. O ponto é que agora os canais digitais, todas as possibilidades que a gente tem hoje, eles se convergem, eles ficam conversando entre si, eles vão andando junto, né? Então, a pessoa recebe a indicação do teu nome por uma amiga, uma vizinha, ela vai lá, vai buscar informações tuas na internet, ela vai falar com mais uma pessoa, vai ver que tu tem um site, vai buscar, tem umas informações aqui, eu vou olhar. E essa é a jornada dela, ela vai percorrendo essa jornada até tomar uma decisão, ou daqui a pouco vai combinar, vai indicar o teu trabalho para outras pessoas porque viu e achou legal. E é isso, a rede vai se criando e o boca a boca assim se acontece, né? Sabe onde que também eu vejo muito isso, assim, que para mim é algo muito recompensador, assim, que é quando eu vejo que alguém trouxe, por exemplo, o filho trouxe a mãe para consultar, né? Ou a filha trouxe a mãe. E depois ela se sente ali, né, encantada e gostou daquele atendimento. Se identificou. E aí o que ela faz? Marca para ela também. Então hoje eu tenho famílias de pacientes que vieram assim, tipo, um veio, o outro veio trazer e aí marcou para si também, e assim a gente vai indo, sabe? Então é bonito, porque isso é sinal de que a pessoa se sentiu acolhida, teve suas necessidades, suas demandas resolvidas de uma forma que ela gostou, né?
Isso é fruto do teu trabalho, é fruto dessa relação e dessa conexão que tu criou entre essas pessoas. Né? E é a melhor recompensa, Não né? tem, Quando né? a pessoa volta e ainda Traz mais outros que vieram e pessoas que ela gostaram. ama, né? Pessoas que são da família dela. Confiança no trabalho, não tem, não tem preço, assim, não tem. É o que mais é recompensador, eu acho, dentro da nossa área. Da medicina. E, Anne, como que tu descobriu esse teu talento? Esse talento de criar essas conexões com as pessoas, de ouvir as pessoas. Como foi isso? Eu acho que isso foi bem, assim, tipo, é o dia a dia, né? É tu realmente estar desenvolvendo, estar aberta, né? Pra tu conseguir conversar e te conectar e ter vontade. Eu acho que a primeira coisa é tu querer, né? Porque se tu não quer, não flui. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E eu gosto muito dessa coisa do interagir, do conhecer um pouquinho mais. Às vezes tem alguém, o acompanhante tá ali, e é a filha, o filho, né? Como é que é a realidade? Como que isso é na casa? Então, tu tem que querer fazer um pouquinho a mais do que aquilo só que foi buscado. Porque se tu não for fizer a mais, tu não tem como querer oferecer mais, entende? Tipo, não tem, tu tem que fazer a mais hoje do que o que é buscado, né? Porque... É o over-delivering. Né? E eu vi também esses dias algo muito importante, assim, que na área médica são as soft skills, que são as habilidades outras que não seja só tu dar um diagnóstico e um tratamento. Gente, a gente tem que desenvolver isso. Que orgulho desses clientes. Eu fico assim, feliz quando eu escuto isso. Precisa, é necessário, é isso que as pessoas buscam. A gente precisa desenvolver essas habilidades, né? Que são as habilidades não comportamentais que a gente... Que ninguém ensina na faculdade. Ninguém ensina. E a empatia, ela pode ser desenvolvida. Pode. Né? Então Mas tu tem que querer. Se tu não querer, nada vai acontecer. Isso aí. Mas eu vejo que também, acompanhando um pouco disso, um processo que tu valorizou e que tu olhou foi o processo de autoconhecimento, né, Anne? Então, assim, esse processo de olhar para si, de se descobrir, de saber quem tu é, porque um processo de autoconhecimento, ele leva a gente ao desenvolvimento, natural, né? Então, quem tu era há 10, 15 anos atrás, logo que tu chegou, que tu começou, saiu da residência e começou a trabalhar aqui, e quem é a Annelise hoje, né? Então, tem essa evolução, mas essa evolução se deve ao querer, essa evolução se deve muito também a esse processo de olhar pra si, o que tá ruim, o que tá bom, o que eu preciso melhorar, né? Acho que há mais de 10 anos agora, né? Tipo, só de endocrinologia eu terminei em 2009, então são 15 anos de endocrinologia, né? Eu acho que quando a gente sai da faculdade, da residência médica, que é um período de extremo aprendizado, assim, tu é técnico, tu é técnico, tu estuda, né? Então... Eu acho que naquela época, 15 anos atrás, eu era muito mais... realmente isso que a gente estava conversando. Assim, eu era técnica, eu sabia, né, os guidelines, tudo, mas o atendimento era sempre mais voltado à parte técnica da medicina. E com o decorrer dos anos, essa habilidade de... Realmente, tu receber aquele paciente, as queixas, o que ele está falando, a maneira de processar tudo isso e transformar isso em realmente hoje tu ter técnica e qualidade de empatia, de olhar, todas isso que a gente está conversando, isso aí foi o que evoluiu mais, né? Tipo, no meu atendimento. E com certeza, assim, tipo, foi essa habilidade de transformar a consulta em algo bem maior do que só resolver um problema. De algo que envolve conexão, né? E só fazendo um adendo, eu falei errado antes, eu falei habilidades não comportamentais, as habilidades comportamentais, na verdade, né? E uma coisa, só voltando à questão da gestão do teu consultório ali, que eu acho importante a gente falar.
Como tu enxerga o uso das tecnologias hoje, né? Tu usa, tu não usa? Como que tu enxerga isso para fazer a gestão desse teu negócio? Porque afinal de contas tu é uma gestora, né? Então tu tá ali, tu é uma líder, tu olha para isso, tu tá sempre pensando em melhorias de processos, em otimização, tá sempre pensando no melhor. Porque afinal de contas tu sabe que para tua empresa crescer tu precisa estar sempre evoluindo, né? Tu precisa evoluir primeiro como pessoa. E essa evolução se dá no reflexo do desenvolvimento da tua empresa. Como que tu enxerga essa questão do uso das tecnologias? Usa? Pois é, eu acho sempre que a tecnologia e o mundo digital e tudo tá aí para ser usado, né? Pra gente receber, para facilitar a nossa vida, pra gente utilizar da melhor forma possível, que aquilo agregue em agilidade, em facilidades. Dados importantes que tu possa gerar pra tu conseguir ter melhores resultados. Exatamente. Então, logo que eu saí também da clínica onde eu trabalhava, antes de sair eu já estava buscando por uma plataforma de prontuário eletrônico, porque eu acho que facilita muito, muito, muito a nossa vida, né? Quando eu tive a experiência de fazer fichinha de papel logo que eu vim pra cá, tipo, tu teve essa experiência, tive então. a experiência. E daí maravilhosa. Eu vi que não tem condições, porque não existe espaço físico e tempo suficiente para tu ficar procurando ficha, e aquela ficha daqui a pouco foi colocada num lugar errado, tu tem uma demanda de tempo para procurar aquilo. Então eu vejo assim, não, isso, por favor, assim, não tem a menor possibilidade de ser feito. Então eu precisava buscar alguma plataforma eletrônica, né, um prontuário eletrônico que me desse essa possibilidade de ter os dados dos meus pacientes de forma segura, né, com qualidade, e que eu também pudesse personalizar. Então, porque eu gosto de ter todos os exames, fazer tabelas. Então, é muito legal quando tu mostra pro paciente a evolução dele naquela tabelinha que tu fez ali, né? Tu tá facilitando o entendimento dele, né? Através de uma representação visual. Aquela coisa do visual, assim, olha como tu melhorou, como melhorou quando a gente mudou, quando tu aderiu melhor, o tratamento, tudo, né? As medidas. Então, eu acho que o prontuário eletrônico, ele vem para nos ajudar nisso, a facilitar o agendamento, facilitar a comunicação nossa com a secretária, de tu conseguir ter esses dados de gestão mesmo. Gestão financeira, né? Gestão financeira. Tu conseguir colocar ali todos os recebidos e os gastos. Então, tu não precisa ficar calculando separado. Tem tudo no prontuário eletrônico. Agrega muito, né? Em qualidade de tempo e de serviço, assim. E de informações que vão te ajudar a tomar melhores decisões, né? Então, assim, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que um percentual aqui de pacientes cancelou. Então, que tipo de ação eu vou fazer com relação a isso, né? E também eu acho que até o histórico do paciente fica todo ali, né, direitinho. E a acessibilidade de dados. Tipo, se eu preciso de algo urgente, eu tenho disponível isso no meu celular. Aonde tu estiver, né? Isso mesmo, onde tu estiver. Por quê? Porque tá online. Então, isso agrega muito, assim, em termos de facilidades. Então, acho que hoje em dia tem que ter, né? Tipo, a gente tem que estar aberto a essas modernidades. Sem dúvida alguma. E eu queria que tu compartilhasse com a gente algum tipo de curiosidade tua, alguma coisa que seja muito tua, assim, algo que possa ajudar as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Alguma coisa que tu possa contribuir com outros profissionais, sabendo que os nossos espectadores aqui são sua maior parte profissionais da saúde, que gostam do empreendedorismo, que têm um negócio, ou que se interessam pelo assunto, enfim. Como que tu diria, que tipo de curiosidade que tu falaria tua para contribuir com eles? Conta pra nós. Pois é, eu acho que, assim, isso acredito que venha também do meu pai, assim, de tendência meio genética mesmo, de ser meio curioso, assim, né? Então, a gente acaba sendo muito ter curiosidade das coisas, de como funciona. Eu acho que isso é muito, muito legal, assim, de tu te interessar pelo novo, de tu querer fazer diferente e ter essa porta aberta, assim,
ai, vamos tentar. Se der errado, ok, a gente tentou. Mas se der certo, que legal, né? Tipo, foi algo que mais inovador daqui a pouco. E eu não me via assim há pouco tempo atrás, né? Isso tudo foi surgindo à medida que eu fui me expondo a situações e tendo que resolver algumas coisas. Eu acho que isso tudo foi se desenvolvendo junto. E eu acho que outra coisa que eu tenho muito, assim, que é meu, assim, que eu acho que é difícil de mudar também, né, Ingrid? É essa coisa da autenticidade, assim, tipo, não importa se tu tá na rede social, se tu tá atendendo no teu consultório, se tu tá numa festa, se tu tá na festa, é tudo muito, ou se tu encontra no mercado alguém, eu acho que isso é essa coisa do tu ser sempre a mesma pessoa, sabe? Não importa em que lugar, em que área, em que ocasião, tu tem que ser aquilo ali, entende? Porque hoje tem muito disso, assim, que tu vai ver o que é falado, muitas vezes não é feito, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, assim. Tipo, a gente tem que ser honestas com nós mesmos, né? Isso aí. Porque aí a gente vai estar indo contra aquelas coisas que a gente acredita e a gente tem que viver a nossa verdade, né? É vivendo a nossa verdade que a gente consegue chegar nos melhores resultados, que a gente consegue evoluir. Porque senão sempre vai ter uma barreira, as coisas vão trancar. Sim, não chega vai uma hora que não consegue sustentar aquela máscara. A verdade, ela vai aparecer, né? E seja quando tu aparece de uma forma ali na rede social e depois o paciente vai lá, ele vai te ver e ele diz, mas não era assim que ela parecia ser, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz mesmo. Né? De credibilidade mesmo, de tu ter e é aquilo que a gente tava falando, assim, tu tem que viver aquilo que tu realmente tá pregando, assim, porque senão a gente acaba que chega uma hora em que não tem como sustentar, é insustentável, né? Então, inviável. Acho que isso era uma das coisas que eu acho que tem que ser passada, assim, que se tu quer passar uma mensagem, tu quer fazer algo, né, que se torne público, a gente acaba que tem que ser real, tem que ser tu mesmo, tem que ser verdadeiro, porque vai aparecer, né? E é aí que tu geralmente gera essa conexão, né? Quando a pessoa consegue enxergar que aquilo ali realmente era a verdade, era a realidade. Né? Eu posso tirar duas grandes, então, né? Dois grandes norteadores aqui da tua fala. O expor as situações dentro dessa questão da curiosidade. Então, olhar para isso sempre de uma forma curiosa, sim, mas não deixar de agir, né? Executar e ir fazendo, porque afinal de contas tu nunca vai saber, né? Nunca vai saber se aquilo vai dar certo ou não. E ser autêntico, né? Usar da tua verdade, porque é a tua verdade que vai fazer com que tu consiga chegar aos lugares aí que tu talvez que a gente nunca tenha nem sonhado, né? E eu quero te agradecer. Passou muito rápido o nosso episódio, a nossa conversa. Que papo gostoso. Como é bom a gente conversar com pessoas que acreditam nos mesmos valores que a gente, com pessoas que busquem os mesmos objetivos, que tenham uma linha de pensamento parecida com a nossa. É muito legal. E eu tô muito feliz de poder estar aqui contigo hoje, conversar esse tempo que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue parar para conversar e ter uma conversa de qualidade mesmo. E que bom que as pessoas que estão aqui conosco tiveram o prazer de também estar escutando isso, porque com certeza elas aprenderam muito. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Anne. E eu que agradeço, né? Eu acho que o que nos mantém conectadas justamente são os nossos objetivos, nossas ideias. Essa essência, né? A nossa essência. Obrigada, então, mais uma vez. Eu agradeço a quem nos assistiu também, né? E que tenha sido proveitoso. Exatamente. De alguma forma. Com certeza foi. Foi muito proveitoso, muitos
conceitos, muitos conhecimentos e principalmente muita essência, muita verdade. Obrigada. Né? E obrigada, então, a você que esteve conosco até agora. Esse é mais um episódio do 981cast. Você nos encontra nas principais plataformas de streaming. Estamos no nosso canal @981 no YouTube. As nossas redes sociais, estamos no Instagram, no TikTok, @981. E por lá você vai ver os melhores cortes, aqueles principais episódios, aquelas principais partezinhas dos episódios. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Os nossos episódios, eles são quinzenais, às quintas ao meio-dia. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast. Até mais!